Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco especial falando do Grito dos Excluídos 2017. Conosco no estúdio, pela primeira vez, a Eden Silvana Demari. Bem-vinda, Eden, é um prazer. Obrigada. Bem-vinda. E o Babiton dos Santos, bem-vindo, Babiton. Bem-vindo, Silvio, obrigado. Bem-vindo, vou agradecer pelo convite até hoje, Floripa. Tá ainda meio zonzo da viagem internacional que você acabou de fazer, né? Não, estou me adaptando, fiz horário e tal, 5 horas, né? Não é fácil, né? Não deu vontade de ficar lá, o melhor não, deu é vontade de voltar, mesmo, deu vontade de viajar e é bom. Uma das melhores partes da viagem é a volta para casa, né? Então, voltar para casa. Voltar para casa é melhor. Não sim, tem como. Parabéns, né, pela viagem, pelo curso que você ganhou e foi fazer, né? Tá bom, obrigado. Lá no exterior. O Babiton dos Santos, você já conhece, é diretor regional da UFECO, representando o Monte Serrato, Maciço do Morro da Cruz, na União Florianopolitana de Entidades Comunitárias. É uma comunidade, uma liderança comunitária reconhecida aqui no Monte Serrato, no Maciço do Morro da Cruz. E a Eden Silvana Demari é pedagoga, já tem pós-graduação em pedagogia gestora e atualmente está aqui representando a comunidade eclesial de base, as SEBs. Eden, para começar, eu não sei bem o que é uma comunidade eclesial de base. O que é isso? Então, comunidade é um jeito diferente das igrejas se organizarem, um jeito diferente dos povos, né, das pessoas se organizarem. Na Igreja Católica, isso? Na Igreja Católica, mas também tem outras denominações religiosas que fazem parte, né? Como a gente representa pela arquidiocese e na igreja, então a gente é um jeito de lutar pela justiça social no âmbito da igreja, puxando sempre pela questão da fé e da política, né, das ações. E é de base porque atua lá no bairro, junto às pessoas na comunidade. Isso, que a gente entende que é quando a gente reza, vamos dizer assim, a oração, ora e a ação. Vamos pôr em prática aquilo que a gente, né? Aquilo que Jesus tanto ensinou pra gente, que foi um belo pedagogo e um belo político, né? E então, tudo que ele nos ensina, a gente põe em prática. Que é também ajudando as pessoas a ter visibilidade e ter condições de lutar pelos seus direitos, né? Então, as comunidades eclesiais de base vem contribuir com toda essa questão dos trabalhos sociais, dos movimentos sociais, das lutas nas comunidades, trazendo também junto o viés da espiritualidade, né? Trazendo a palavra de Deus, trazendo Jesus para junto dessas lutas, né? Dessas pessoas. Eram lutas que Jesus fazia também. Porque nem só de pão vive o homem, né? Não só de pão, exato. Tem que ter um desenvolvimento em todos os campos. Né? E as SEBs... E as SEBs, as comunidades, elas não ganham o peixe e o pão, mas e sim a gente aprende a pescar junto, a buscar ele junto. Né? Então, um pouco nessa linha. Citando o Mujica, do Uruguai, né? Se já te levaram o anzol, o rio e o peixe, você tem que dar um peixe antes de ensinar a pescar, né? Senão não tem negócio. Né? Exato. Muito bom. E a Eden trouxe aqui o seu primeiro filho impresso. É o primeiro livro esse, Eden? Não, na verdade não. Seria o terceiro, né? Que esse é a última pós-graduação que foi feita em Doutrina Social da Igreja. Né? E como o trabalho ele é voltado na comunidade do Monte Serrat, há 22 anos a gente participa do Monte Serrat nas pastorais, nos movimentos sociais. O Monte Serrat foi base da sua pesquisa? O Monte Serrat é base da pesquisa, que eu acho que é um pouco da devolutiva, né, daquilo que a gente tanto aprende com a comunidade. Então tá aí um pouquinho. E ele tem um fundo um pouco assim, como é que era a participação social e eclesial das mulheres nas SEBs, né, do Monte Serrat. E o que existe de projeto social na comunidade e que tem interferência, tem participação das mulheres. Tem algum que não tem a participação e a interferência das mulheres? Olha, eu descobri só os que tem, que é a grande maioria, né, dos projetos aí. E aqui no livro não poderia faltar o nosso querido padre Wilson Gros, que tem um trabalho inimaginável ali no Monte Serrat e adjacências. Né? Parabéns, lançado agora em 2016. E junto veio aqui do seu marido, seu companheiro, o Edson Luiz Mendes, que também pesquisou ali no Maciço do Morro da Cruz. Isso, um pouco essa questão das lutas sociais na década então de 80 e 90 das SEBs, no Morro da Cruz, no Maciço do Morro da Cruz. E quais são os frutos
né, que surgiram, né, e hoje temos a partir dessas lutas aí que foram intensificadas na década de 80 especialmente, né, vindo para cá. Quais foram os frutos e os crescimentos, né? Quais foram as lutas e as conquistas, então, da comunidade nesse meio tempo. Os frutos daquelas sementinhas dos anos 80 e 90. Dos anos 80 e 90. Isso, então, ali é um pouquinho, né? Maravilha. E, Babiton, esse 7 de setembro de 2017 vai ter um evento diferente, especial ali no Monte Serrado. O Grito dos Excluídos vai subir o morro. O Grito dos Excluídos... Aonde vai ser mesmo? Vai ser na Caixa d'Água, ali no Espaço da Casan, que fica ali na... Muito conhecido, muito visível, conhecido, um visual lindo. Visual lindo, né? Um espaço bem bacana ali, que é na real, o encontro das duas ruas ali, da General Vieira da Rosa e a General Nestor Paz. E esse ano vai acontecer dia 7 de setembro, vai ter já confirmaram a presença da velha guarda da Copa Lorde. Vai ter música, comida, alguns protestos de forma diferente, né? Acho que pela primeira vez o Grito dos Excluídos vai subir o morro, né? Protestar o quê? Por favor, Eden. Gosto muito. Como a gente está ajudando nessa questão, nessa organização, assim, acho que a Monte Serrat tem uma luta de muitos anos, de longos anos. A luta começou lá em 1888, quando começou os primeiros moradores, né? 1888. Isso aí você encontra isso contada pelas moradoras, né? E os moradores da comunidade. Então a comunidade iniciou lá em 1888. A partir daí e foram lutas intensas, né? Que foram para lá, não tinha nada, né? Que lutas tinha lá em 1890? Na verdade, a primeira luta era encontrar um espaço para viver, encontrar um espaço para morar, porque era o período de higienização do centro da cidade, né? E a escravatura foi abolida em 1888, uma década antes. Isso. E aí teve o período, né, de que a liberdade, né? Que era uma liberdade sem condições nenhuma de sobrevivência, né? E aí elas subiram as comunidades, subiram os morros, porque no centro não tinha espaço, né? Precisava higienizar, né? Palavra infeliz, mas infelizmente usaram muito isso, né? Subindo o morro, aí começou os seus primeiros moradores, né? Aí não tinha água, né? A água era a bica, né? A caixa d'água é um espaço que ela fornecia água para toda a cidade de Florianópolis. A caixa d'água é centenária, né? É centenária. Então aquele espaço ela fornecia água para toda a cidade de Florianópolis, mas os próprios moradores da comunidade não tinham acesso à água. Isso. Então uma coisa bem complexa, contraditória, né? E preconceituosa também, né? E depois de muitos anos a Casan permitiu. Tinha uma torneira, né? Eu li alguns documentos que tinha uma torneira lá dentro e que determinado horário o guarda abria para a comunidade poder ir lá, e daí descia todo mundo com seus baldes de água e subiam de volta. E aí, depois de um bom tempo, não saberia expressar isso, colocaram uma torneira para o lado de fora. Do lado de fora, onde as pessoas pegavam então com seus baldes. E a maioria das mulheres que ajudavam no sustento eram os lavadeiros que lavavam roupas. E elas desciam a pé, subiam com as trouxas na cabeça e iam até a bica, né? Que a bica que era mais acima da igreja ainda, onde tinha a fonte, né? Lavavam as roupas, desciam e ajudavam no sustento da família, porque só os companheiros aí ganhando uma miséria aqui no centro, né? O emprego sempre foi de última qualidade, né? Nunca eram empregos mais decentes e tal, né? E acho que as lutas já começaram ali, pela sobrevivência mesmo, né? E depois foi intensificando lá na década de 80, quando intensifica as SEBs, né? A nível de Brasil, na comunidade do Monte Serrat, via a igreja, via o padre, via os que foi um dos já da época que já fortaleceu muito essa caminhada. Qualificou a luta. Isso. E aí tudo acontecia em torno ali da igreja, ali, em torno da mesa, né? Que a gente diz que era a partilha do pão, mas era também a partilha dos desafios, né? E a partir daí foi surgindo os projetos, foi surgindo a creche, foi surgindo a escola. O Instituto Padre Wilson. O próprio Instituto Padre Wilson. Todas em função das SEBs.
as SEBs contribuíram, né? Enquanto pastoral social, ela contribuiu nesse processo todo de estruturação, discussão. E de visibilizar as pessoas, né? Porque as pessoas ainda hoje, né? As comunidades são invisíveis, né? Por quê? Porque nós não somos ponto turístico, por exemplo, então nós somos invisíveis para o centro da cidade, né? E deve ter muita gente de olho no visual magnífico que essa comunidade desperta interesse. Então, para mim, assim, o que eu vejo, são 2 pontos que nós somos invisíveis, né? Visíveis nesse sentido da mão de obra e visíveis na hora das eleições. Eu acho que são 2 momentos que a comunidade passa a ser visível, né? As eleições. Isso tudo vai estar em pauta no Grito dos Excluídos. Isso. Sim. O Grito dos Excluídos esse ano, que é o 23º, ele traz, então, a vida em primeiro lugar. E aí, quais são os gritos? São muitos, né, Babiton, assim, pela nossa comunidade. Já vencemos muitos, mas ainda temos muitos gritos. Pois é, eu queria pedir para o Babiton, que vive ali, é líder comunitário do Monte Serrat, em 1800 né, era a água o problema. E hoje, quais são os problemas que essa comunidade ali enfrenta, Babiton? Hoje bem mais complexos e também a gente tem um pouco mais até por conta as pessoas terem mais informação, ter mais acesso a meios de informação, a gente tem mais noção do que a gente necessita, né? A gente sai de um período negativo no Brasil, um panorama desastroso. De opressão, de retirada de direitos. Um governo ilegítimo, e também Florianópolis também tem uma prefeitura que corrobora com as políticas públicas nefastas do governo Temer, e o prefeito Jean também não tem vergonha nenhuma de assumir que é partidário. Além de ser do mesmo partido, também tem a mesma perspectiva de destruição de políticas públicas, precarização dos melhores serviços. No momento que nós, moradores de comunidade, periferia, população negra em geral, infelizmente corremos o risco de voltar à invisibilidade, né? Nós já somos invisíveis, passamos por um período nos últimos governos de uma ascensão social, econômica, educacional também, né? Porque o acesso às universidades é muito intenso. Até as obras do PAC, as obras do de PAC, aceleração, né? de desenvolvimento ali. Sim, isso tornou, nos deu uma possibilidade de um exercício de cidadania mais plena, né? Não foi o ideal, não foi perfeito, mas era algo que a gente visualizava. E com esse governo desastroso vem cortando sérias políticas públicas. Um dos nossos maiores problemas, e que coisa, é a violência, né? A violência. Continua a violência. Né? O Estado continua enxergando as comunidades, os moradores de periferia como pessoas violentas, como espaços violentos, né? A violência está em toda a sociedade, né? Mas esse ambiente de violência nos é colocado como... nos responsabiliza muito, né? Então as ações para conter a violência na cidade e nessas comunidades sempre são de uma opressão e de uma repressão quanto mais. Repressão, é? Repressão também. Né? Repressão, não tem discussão, educação, diálogo. Sim. Tem partido eu já tive até aqui uma vez no programa falando sobre alguns casos de violência que aconteceram na região do maciço do Morro da Cruz. E de lá para cá despertou preocupação em diversas... Pelas estatísticas. Pelas estatísticas, diversas entidades de movimentos sociais, pessoas ligadas aos direitos humanos, e foi criada recentemente uma rede, né, para tentar erradicar e trazer essa discussão à tona, né? Mas geralmente essa rede foi criada agora, dia 19 de agosto, né? Ela Rede de Direitos Humanos contra o Fim da Violência. Né? Quem que participa dessa rede? Participa várias entidades de movimentos sociais, né? O Instituto Padre Wilson Grow, a Coletiva de Advogados Populares, tem uma gama de colaboradores, e para fazer uma discussão mais qualificada e mais adequada sobre esse processo de higienização e até de extermínio da população em geral. Ali é uma população que sofre demais violência, né? Além da conta do que a média, não é não? Ou eu estou falando bobagem? Olha, eu queria trazer um dado bastante interessante, assim, a partir do momento que o IVG, com os projetos sociais... Instituto Wilson Grow. Isso, Instituto Wilson Grow.
intensificou os projetos, investiu, já tinha antes do Instituto nascer, né? Já tinha desde a década lá de 80, antes ainda com a creche. Então, aí o surgimento da creche, a parceria, né, com as Irmãs da Divina Providência, hoje atende 120 crianças, ainda é pouco. Então é uma violência quando eu não consigo atender a demanda toda da comunidade, é um grito, é uma violência. Temos hoje atendimento na escola, que tem a parceria dos Irmãos Maristas, da Rede Maristas de Solidariedade, com 850, uma média de 850 atendimentos, né? 480 oficialmente matriculados, mas que como eles ficam em período integral, dá uma média de 850 atendimentos. Só na comunidade? Isso, só ali na comunidade. Aí tem associação, tem a questão do posto de saúde, tem a questão do asfalto que não tinha e hoje tem o transporte coletivo que hoje tem. Todas essas lutas foi em função da comunidade, não foi em função do poder público. Política pública não existe. Veio de baixo, essas mudanças todas. E aí junto sempre tem a questão das violências. E com esse investimento na área da educação, há 10 anos mais ou menos, ou talvez um pouco mais, que não tivemos mais mortes no Monte Serra. Temos ainda em outras comunidades que fazem parte do maciço, né, que nós somos 16 comunidades ao total. Nós ainda tivemos uma, infelizmente, domingo, um jovem de 19 anos que veio. Então, completa 107 jovens só nesse ano de 2017. Então, é um número bastante alarmante. E é justamente assim, não é porque não está mais acontecendo as mortes na nossa comunidade que a gente não vai se manifestar, que a gente não vai dizer, olha, precisamos fazer alguma coisa, que é o que o Babito também está fazendo parte desse processo, né? E o grito dos excluídos vem justamente pensar que grito, né, mas a gente quer dessa vez trazer à tona. E aí foi decidido então em reunião que a juventude seria o grito, né, mais forte nesse momento, justamente. Uma forma de fortalecer as famílias, fortalecer essas mães, porque as mães, nenhuma mãe cria um filho para que vá perdê-lo desta maneira, tão violenta, né? E o grito vem justamente para fortalecer. E vamos fazer o grito da guerra ou o grito da paz? A gente vai fazer o grito da paz, trazendo o que a comunidade tem de bom também, que é grupos musicais, que é roda de conversa, que é poesia, né? Tem parceria também com o Movimento Popular, com a Frente Brasil. Então nós temos outro pessoal que vai estar com a gente, né? Mas é trazer isso. Então o fundo, né, é a juventude, direito à vida da juventude. Uma programação gratuita e começa a que horas? No dia 7? Começa às 9 da manhã, vai até meio-dia. Das 9 da manhã ao meio-dia do dia 7 de setembro, quinta-feira agora. Isso. 107 jovens entre 15 e 21 anos assassinados violentamente só em 2017 naquelas comunidades. Na região da Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. Mas é um público delimitado, específico. Como é que pode tantos jovens morrerem dessa forma, Babiton? Que conjuntura leva a isso? Isso é um problema que afeta várias regiões do país, né? Então, a gente sabe que, se a gente for... O Brasil hoje tem uma população carcerária, já indo para esse lado, assim, carcerária, de mais ou menos 500, 600 mil pessoas, né? 600 mil pessoas. Dentro disso tudo, 70% são jovens negros, de moradores de periferia, entre 19 e 25 anos. Um terço dessa população toda concentrada em... Aí a gente faz a pergunta, por que essa faixa da população é a que mais está presa ou é a que está mais envolvida em crimes, né? São as pessoas que não têm acesso desde a tenra infância. A Eden é pedagoga, sabe muito melhor que eu sobre isso. Desde a tenra infância não tem acesso às políticas públicas mais essenciais, a educação infantil, a saúde, o lazer. Então, já desde o início você tem, por exemplo, você pegar um jovem hoje que de repente está envolvido no tráfico de drogas, de repente com 16, 17 anos, você vai de repente realizar com ele um histórico da vida dele, vai ver que ele frequentou pouco a escola, que teve pouco acesso a cuidar da sua saúde. A sua mãe talvez não tenha a sua mãe e seu pai talvez não tenham
um emprego de qualidade, né? Os seus irmãos a mesma coisa. E aí muitas vezes a alternativa dele de um autossustento ou de uma ocupação mesmo é se envolver no crime, né? No tráfico de drogas no geral, né? E ao se envolver no tráfico de drogas você entra sempre em combate com esse mundo violento. Com esse mundo violento, né? E nesse mundo está a polícia, está o Estado, que também é repressor. E aí, por isso, acaba sendo boa parte das vítimas de violência policial e outras séries de violência são esses jovens nessa faixa etária. Como resolver isso, Babiton? Que luz a gente pode... Que resposta? Desafio, sim, né? É um desafio muito grande. Eu acho que Primeiro participação do Estado, participação do Estado, o Estado entender que precisa reverter esse olhar, né? Precisa parar de nos investir, né? Eu acho que pensar investir em políticas públicas, não apenas em políticas repressivas. Existe violência, então que trate a violência como ela deve ser tratada, né? Mas também recuperar um olhar mais positivo diante dessa população. Está pipocando aqui, com licença, Éden, está pipocando aqui, eu vou abrir um parênteses. Rolou nessa semana na mídia que aquele Parella, que tem o helicóptero, né, aquele helicóptero com 500 quilos de cocaína, que foi preso Não pode falar o nome dele agora, não pode falar o nome dele, é verdade? Um juiz proibiu o jornal de usar a expressão helicóptero, né, porque vá ter paciência. E não tem diferença entre o jovem de 18 anos que morre aqui e aquele traficante qualificado de gravata, dono de helicóptero, senador. Né? Sim. Então, a mídia, eu acho que está envolvida nisso também, não está? No papel que ela pinta, na imagem que ela pinta desses jovens. Sim. E enquanto que os que estão controlando a coisa lá, né? E nos seus gabinetes com ar-condicionado, esses não passam isentos. Esse é um caso... Desculpe o desabafo, né? Sim. É muito mais perigoso essa relação. É muito mais fácil, de repente, você talvez condenar e responsabilizar um jovem preto, pobre, morador de periferia, do que condenar, investigar um mega traficante, como um senador da República ou um grande empresário. Que é quem domina as leis, o esquema jurídico, o esquema policial já, né? O jovem vai fazer o quê? Ele vai virar manchete. Vai virar manchete. Nesses jornais, aliás, sanguinários, você, telespectador, não assista a telejornais, principalmente os das emissoras abertas, só tem lixo. Não sei como é que conseguem juntar tanta notícia negativa. Não assista, que vai ser lucro para você. Vá lá no Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro de 2017, no alto do morro, no Monte Serra, lá na Caixa d'Água, um visual lindo, pessoas honestas, simpáticas, solidárias. Né? Você vai ver a aula de sociologia que você vai ter subindo. Todo mundo pode subir sem problema, todo mundo é convidado. Sim, né? Claro, sim. Todo mundo é convidado. Você ia falar alguma coisa, para a gente fechar já o nosso bate-papo? Já deu, né? Acho que é a questão da gente não julgar, né? Sim. Antes da gente não julgar e recriminar os meninos e as meninas, né? Os jovens que morrem assassinados, o primeiro impacto, a ideia que vem é de julgamento, né? Vou julgar, não, porque ele era isso, ele era aquilo, porque a família é isso, a família é aquilo. Mas acho que, olhando, se o Estado não é presente, né? Se não tem políticas públicas, se não tem investimento, se não tem educação, obviamente, em algum lugar... Tem que julgar esse Estado. Para algum lugar vai estourar. Julgar. E a bomba, ela sempre estoura no lado mais fraco, né? Mas eu acho que o grito dos excluídos, né? É uma retomada, né? Das comunidades, dos movimentos, em prol da vida, né? E tem um provérbio africano que fala muito bem o que a gente vai fazer no dia 7, né? Que são pessoas simples em espaços pequenos, né? Mas que juntos conseguem fazer grandes transformações, né? Pessoas simples em lugares pequenos conseguem fazer grandes transformações. Que ninguém se perca nessa, né? Tá aí o Gandhi, para dar o exemplo. Sim. Ele sozinho, sem violência nenhuma, virou um exemplo pro planeta. O que faltou dizer, Babiton, para a gente fechar esse breve bate-papo, referendar o convite? Na verdade, essa noite a gente perdeu um grande lutador, que é o Donizete Lima, o popular Dodô, que é educador da Chico Mendes, foi uma grande referência para a gente. Eu conheci na década de 90, quando eu integrava o movimento de meninos e meninas de rua, e ele foi um baita lutador na região do Chico Mendes, com
crianças e adolescentes, né? E uma pessoa de uma acessibilidade tamanha e muito rigoroso com as questões da criança e adolescente. Nos deixou essa noite, né? Vai ser enterrado na região de São Paulo, que ele era morador de lá, né? E teve um problema de saúde. Acabou falecendo, dedicar esse Gritos Excluídos a ele, esse programa a ele, porque foi uma grande fonte de inspiração para todo mundo que luta pelas causas sociais, aqui em Florianópolis. Repete o nome dele? É o Dodô, popular Dodô, era lá da região do Monte Cristo Chico Mendes. Tá grande dedicado. Dodô, um abraço, né? Um dia a gente se encontra. Vai saber se eles não estão ouvindo. Né? Vai saber, né? Então, tranquilo. Parabéns, Éden, pelo seu trabalho. Obrigado. Sucesso. Né? O Bárbito também, né? Então, parabéns. Aí. Quem está nos assistindo pode colaborar com essas comunidades eclesiais de base? Pode colaborar. Pode colaborar com as comunidades, pode colaborar com o IVG, com o Instituto IVG. Tem um grupo de voluntários, inclusive, que se organiza e se encontra na comunidade nossa, lá na igreja, no salãozinho, tem um espaço lá. Então, se quiser, é só contactar com trabalho voluntário, com doações. Isso, com a gente. Legal. Com Como é que contata a comunidade eclesial de base aqui? Aí pode ser comigo, pode ser com o Padre Wilson, pode ser com isso. O Instituto Padre Wilson Instituto Padre Wilson. Já A comunidade eclesial seria o padre, ou eu e mais duas companheiras que nós temos, que é a Patrícia e a Carla, também que fazem parte dessa caminhada aí. Do Instituto Padre Wilson Grupo, IVG. Ou pelos nossos telefones, depois a gente pode deixar também o contato, se for preciso. E aí quem precisar, a gente Isso. repassa. De qualquer forma, convidamos, né? Então, para que faça parte também desse Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro. Esteja Lá, com a gente. na Caixa d'Água, no Morro da Caixa. Caixa. Isso, vai ser Bem uma no bela centro. manhã, né? Bem bacana, né? De De cidadania. cidadania. Estão discutindo ainda se vão depois descer fazer alguma atividade no centro, né? Mas por enquanto lá está garantido. Não, vai ser só lá. Só lá. Somente lá. Então, Isso. tá certo. Porque a gente quer fazer o grito da paz e não o enfrentamento. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é por aí, né? Muito bom. Conversamos com a Éden Silvana Demari, que é pedagoga, pós-graduada em pedagogia gestora e está aqui falando em nome da comunidade eclesial de base aqui da comunidade do Monte Serrat. E também o nosso amigo... Arquidiocese também, representando também a Arquidiocese. A Arquidiocese de Florianópolis. Muito bom. E o Babiton dos Santos, que é o diretor regional da UFECO e uma liderança comunitária notória aqui no Monte Serrat. Convidando para o Grito dos Excluídos desse 7 de setembro. Obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Imagina. E obrigado a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a Éden e com o Babiton daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.